Se precisar, a gente desloca os médios desdobrados. Então, às vezes, quando a gente faz isso, acontece clarividência viajoura. Os médios de sofone começam a sentir, ter certeza das coisas, depois é confirmado. Olá, hoje vim contar sobre um caso, né? Aqui existem vários casos que a gente atendemos aqui na casa, né? Mas foi um caso de apometria, né? Então, eu acho que vai trazer bastante informação. Eu não vou falar, eu vou ser o mais sutil possível, tá bom? Vamos lá então. Bom, nós participamos de um tratamento aqui de uma pessoa que é fora do estado de São Paulo, né? Foi pedido para essa pessoa porque ela estava com melancolia, tristeza e até pensando em dar fim a tudo, né? Não vou falar a palavra aqui porque o YouTube ele censura. Então ele queria acabar com tudo. Ele ou ela. A gente fez um colegiado de médios. Aqui é a apometria. Então nós desdobra os médios e faz a leitura da pessoa, o que precisa de ser visto relacionado àquele problema. Se precisar, a gente desloca os médios desdobrados para o local. Então, às vezes, quando a gente faz isso, acontece clarividência viajoura. Os médios de sofone começam a sentir, ter certeza das coisas, depois é confirmado. E depois de tudo que é anotado, tudo que é registrado assim, do que foi feito no colegiado, decidido ali no colegiado com os mentores o que precisa ser feito de novo, de exato momento. Então, naquele momento mesmo, é feito o que a espiritualidade pede. Se eles vão puxar a entidade para incorporar, se vai lá fechar portais, se tem magia, né? E nesse caso tinha uma magia. E o interessante foi que o que aconteceu antes dos trabalhos, nos dias antes dos trabalhos, um trabalhador da casa teve um sonho real, que ele chegava perto de uma ponte, tudo escuro, e era tudo simbólico, porque aquela imagem escura dizia muito para ele, né? Que era uma magia. Até a cor do local que ele estava vendo ele sabe que é uma magia. E aí, em cima dessa ponte de madeira, tinha 3 pessoas, só que parece que era só uma que estava fazendo a magia, que era encarnada. As outras eram espíritos ali. E ela fez um boneco grande, do tamanho de uma pessoa. Então, ela fez um ritual, ela fez umas falas que o médium não conseguiu trazer, e depois ela lançou aquele boneco lá em cima. Quando a pessoa que viu, ela olhou para baixo, tinha um portal aberto, tinha uma entidade lá que recebeu aquela encomenda. E ali, através da equipe espiritual de luz, falaram para ele, aquilo ali é igual um voodoo. Aquele boneco que jogaram lá está com assinatura energética, está com algumas coisas da vítima. E esse portal, quem abriu foi essa mulher, e ela tem que ficar alimentando esse bicho aí. Então ela fica arrumando confusão, ela quer pegar trabalho de qualquer jeito, porque ela tem que pagar esse bicho aí. Se ela não der por semana ou por mês, eu não sei. Ele não trouxe isso direito, se era por semana ou 2 vezes por ano. Então ela tinha que fazer esse negócio aí, e a pessoa, ela começava, que estava ligada àquele voodoo, que tinha assinatura energética, começava a ficar doida, começava a querer dar fim a tudo, começava a ficar com tristeza. Essa entidade, esse portal que ela abriu aí, uma entidade ligada ao suicídio. Não vou falar a palavra aqui, né? Então, é dessa forma que ela faz. E aí a espiritualidade de luz falou para essa pessoa assim, né? Para o médium que estava lá. E esse espírito, olha a forma dele, parecia um demônio. Né? Parecia um demônio mesmo, que ele estava com as partes de baixo toda dobrada, amassada, e aquele chifre e tudo. E ele falou assim, ela, que é a feiticeira, né, acredita que o ser aí é um daimon. E não é, esse espírito já teve encarnado, só que ele é chefe de falange, é o maioral lá, né? E a espiritualidade contando isso, não porque é perigoso, a equipe espiritual lidar com isso. Tem uns preto velhos que trabalham por aí, aqui na casa e por aí, é esse serviço que eles fazem, desmanchar magia negra.
Tem os guardiões, os Exu que trabalham aqui em outros lugares. É assim, eles trabalham com isso, desmanchando isso. Então isso, ele passou para ele, não para ele ficar com medo, para ele entender tudo. E aí aí a pessoa teve esse sonho, e aí veio o trabalho aqui, bateu. E aí na hora do colegiado de médios começaram a falar, ó, tem uma ponte assim, mostrou a ponte para ele, igualzinho ele viu no sonho, ele foi lembrando do sonho, e mostrou a entidade. Aí ele falou, nossa, é a mesma, então o sonho lá não era um sonho, eu estava num trabalho, só que eu não estava muito consciente. E aí ele sentiu a presença dos guardiões e da equipe espiritual que estava lá. Então, aí foi pedido uma orientação no colegiado, se era para já mexer naquilo ali, desmanchar aquele portal, desmanchar aquela magia, ou o que era para fazer. Então a equipe espiritual falou, ó, a pessoa que vocês estão fazendo trabalho, ela está em tratamento. E isso vai ser a longo prazo, não precisa de ter pressa. Porque tem muito espírito que eles querem, né, pegar, que estão presos, que são escravos dessa entidade. Então eles não vão fechar, mas eles vão fechar um caminho dos caras passar. E aí eles vão fazer tratamento paliativo na pessoa. A pessoa ia melhorar, ia ter aqueles altos e baixos, mas ia ser controlado. Porém, ela tinha que continuar com o tratamento, não pode parar o tratamento. Até eles entrarem e conseguir quebrar todo o sistema dessa entidade. Essas entidades, quando elas são pedidas pelo alto, pelo plano superior para desmanchar, que são alguns maiorais, não são todos, quem decide não é nem os preto velhos, nem os Exu. Já tem um plano maior que quer já pegar. Fala, não, vai pegar todo mundo. Só que eles mandam essas pessoas, esses pretos velhos para o centro, para os grupos de apometria. Aí o grupo de apometria trata uma pessoa que está ligada àquela falange que eles querem levar. E aí o processo de levar a falange não vai levar todo mundo. Aqueles da falange que são escravos, que ainda têm o direito de reencarnar, vai ser levado, vai ser tratado lá pelos pontos de apoio. Aqueles que não tiver vai ficar em outro plano, mas vai sair do domínio desse ser. E esse ser, se ele tiver que subir, eu vou falar subir, sair do planeta, ir para a Lua, não importa, ele vai ter o dele. E quem vai decidir? Quem que vai dar o dele? Não somos nós encarnados. É a equipe espiritual. Os preto velho pega o cara, tira todo o poder. Se o cara fica grandão, que às vezes eles ficam gigantes, eles conseguem pegar tanta energia dos outros, roubada, e eles pegam os átomos do corpo, do plano deles, que muitos deles nem corpo astral tem direito. Os corpos astral virou fuligem, então virou um líquido. E eles modulam, como se fala, eles cancelam a coesão molecular, e aí o corpo incha, e eles preenchem o espaço desses, vou dizer assim, eu não entendo muito de física, dessas moléculas com energia roubada. Então eles ficam grandão, ficam forte, ficam gigante. E eles, então como que desmonta esses caras? Quem desmonta esse cara? Que eu vi foi os pretos velhos, foi os Exu, que eu sei que muitos deles nem eram preto velhos. Já eles plasmam como preto velho, alguns deles são extraterrestres, eu já vi. Né? Eles são extraterrestres e alguns deles tiveram reencarnado aqui, e eles entraram na linha de preto velho, trabalharam, entraram na linha de Exu, trabalharam, e outros nem encarnaram ainda, são espíritos que só vieram só para ajudar. Alguns não são extraterrestres, são realmente espíritos muito evoluídos, mas eles trabalharam na linha de preto velho. Existem várias, né? Dentro de centro espírita aí, o espiritismo tem um monte de médium que incorpora preta velha, preto velho, e são espíritos ligados a essas falanges de luz que fazem esse desmonte dessas entidades. Né? Dentro da apometria, eles mostram mais como que se resolve isso. Né? Eles primeiros, o que eles fazem nessa coesão molecular que ele ficou grandão? Eles drenam, usam os médios para queimar toda aquela força do cara. Aquele espaço que ele preencheu com energia roubada, é tudo queimado, ele volta a ficar pequeno. Depois, aquela máscara que ele criou, aquela imagem que ele cria, aquilo é tirado dele, tirado dessa forma, né? Acopla vários médiums nessa entidade e vai esgotando, ele vai diminuindo e vai drenando a força dele, e o médium ele maçarica, vou falar assim, pelos chakras. Entra para algum chakra, porque o chakra ele tem um lugar que entra energia e sai, e ele queima. Alguns deles usam cores igual para transmutar, o verde limão,
o amarelo, o branco cintilante. Escolhe uma dessas cores ou todas junto e ele transmuta essa energia e o cara vai perdendo a força e vai diminuindo de tamanho. Se tem campo de força, porque esses maiorais têm muito campo de força, é feita uma estratégia, não pelos encarnados, pelos pretos velhos ou pelos guardiões, ou pela equipe espiritual que for. Seja os lanceiros de Maria, seja pessoal da igreja evangélica, os guardiões da igreja evangélica, da Umbanda, do Espiritismo, não importa. Eles pegam e vão explodindo, implodindo de dentro para fora essa energia. Né? O médium, quando suga ali a bateria do maioral, um monte de médium assim, às vezes fica em volta dele assim, vai sugando. Isso não é o médium que é lá, ele é levado para essa equipe. Muitas vezes vão meio inconsciente, alguns que eles deixam liberam quando eles querem que ele vejam. E aí eles conectam no nosso chakra, no nosso corpo mental, no nosso corpo astral, e ali a gente traz para o físico também e queima, transmuta. E o espírito, ele vai começando a ser o que ele era. Sabe o que eu vi desse gigantão uma vez? Ele virou um feto desse tamanho, todo deformado, não tinha força nenhuma. O que representa muito isso é naquele filme O Senhor dos Anéis lá, que ele é levado lá, o mestre dele fala lá, o cara lá, o maioral lá, que está em posição fetal, parecendo um feto. Daquele jeito que fica. Então, eles desmancham isso. Independente se tem um grupo de apometria, se tem um centro espírita, a espiritualidade de Luiz sempre desmanchou isso. Acontece que, conforme o grupo vai trabalhando, eles vão mostrando para o grupo. E como que você tem certeza se você está num grupo? Se vai ter resultado e se tem confirmação. Né? Nós fizemos um colegiado de médium aqui. A pessoa que pediu ajuda, seja para o filho ou seja para ela vai dizer como que está andando, se a pessoa está melhorando, se outros da família já tinham visto aquilo que foi falado, que aqui não foi postado em lugar nenhum. Falou, o que os médicos falou aí, o irmão mais velho, o irmão mais novo, ou a irmã já tinha tido um sonho, desse jeito aí que vocês falaram. E tem alguém lá próximo que viu também, e sempre confirma. Então é assim que a gente confirma. E depois se a pessoa tem melhora, né? No caso, nessa situação, se ele falou assim, vai ser a longo prazo o tratamento dele, mas ele vai ter melhora e ele vai ter queda, porque ele é uma ligação muito forte e a equipe espiritual quer desmontar mesmo o maioral lá. Né? Não vai falar isso para o consulente, porque o consulente vai ficar muito preocupado. Mas a gente fala, vai ser um tratamento a longo prazo, ele vai ter queda e base, altos e baixos, e vai depender, e ele vai com a frequência vibratória dele vai depender do comportamento mental dele. E a gente vai ajudar ele a ele corrigir o comportamento mental. Né? Se ele fizer a defesa energética, que não é difícil de fazer, o Evangelho no Lar, por exemplo, é uma defesa energética. As pessoas acham que é doutrinação. Quando você faz o Evangelho no Lar, você faz uma limpeza energética na sua casa, você mentaliza os guardiões nos pontos estratégicos, tem todo um procedimento para fazer o Evangelho no Lar, que é uma limpeza. E depois é uma proteção espiritual. O Evangelho no Lar é uma proteção. E se tiver obsessor dentro da casa, na hora que você vai fazer o Evangelho no Lar, ele é obrigado a ouvir. Porque mesmo que ele corre, ele ouve, porque ele está conectado. Parece uma coisa, ele pode correr para longe, ele vai ouvir e vai sentir toda a mudança de todo mundo, porque ele está ligado. Então, se o encarnado que o obsessor está perseguindo, ele lê o Evangelho, fazer o Evangelho no Lar, ele lê e começar a procurar entender, o outro que está perseguindo ele vai ter que aceitar, vai ter que engolir isso. É assim, então é uma defesa. O Evangelho no Lar para mim é uma defesa, para mim é uma defesa, uma proteção. É um ataque também, né? Porque se o seu obsessor ele não quer mudar e você quer, você muda e muda ele, então é um ataque para mim. Bom, então é feito isso. Então é essa experiência que eu trouxe. Eu quero, se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso, tá bom? E vamos lá então. Um abraço a todos, fiquem com Deus.